Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pela internet ou pessoalmente, a imprensa que se faz aqui presente, trago rapidamente alguns assuntos antes de... Eu estive hoje no Ministério Público Estadual, eu fui conversar com ele a respeito de duas situações. A primeira situação é que foi aprovado em 2013 aqui nessa Câmara de Vereadores o projeto de lei número, ou melhor, o que se tornou lei municipal número 3.146 de 2013, é aquela que institui no município de São Bento do Sul um banco de registro de milhagens e utilização de passagens e prêmios. Tudo aquilo que a Prefeitura ou a Câmara de Vereadores utiliza em viagem, que gera milhas, pela lei tem que ser usado pelo próprio poder público para tentar economizar aí no erário e também para prestigiar aqueles que praticam esportes em nome do município. Só que o município optou, eu vou chamar assim, de não cumprir essa lei. E aí eu fiz um requerimento de informação perguntando por que o município não cumpria com essa lei, quando a resposta que veio, em outras palavras, é porque é muito difícil de se cumprir. Eu contra-argumentei dizendo que não é porque é difícil que não tem que ser feito, aliás. Então, não precisa de eleição, vai qualquer um lá e diz, não consigo fazer porque é difícil. Aí eu fui conversar com o Ministério Público hoje sobre essa situação, porque, muito embora não entenda como o Ministério Público que não há qualquer ato de improbidade nesse sentido, nós temos uma lei municipal que tem que ser cumprida. De outro lado, digo e repito, nós temos que fechar a Câmara de Vereadores, porque se nós fazemos uma lei que é sancionada, promulgada, e ela não é cumprida, não tem função nenhuma, a gente está aqui fazendo lei. Então, eu fui ter essa conversa hoje no Ministério Público e também aproveitei para conversar sobre uma situação que me preocupa, embora ela tenha, me parece, tenha esfriado, vamos chamar assim, um pouco. Então, vamos acalentar um pouco a memória. Dias atrás saiu uma sentença judicial em que alguns servidores da Prefeitura foram condenados a perdendo o cargo por, em tese, perseguir um outro funcionário. E o que me chamou a atenção foi que o prefeito não foi demandado nessa ação judicial. E eu tenho cá minhas dúvidas do porquê que não tenha sido. E me chamou muita atenção, porque, eu já disse isso, a própria defesa diz que a responsabilidade é do prefeito, e quem manda mesmo, ou pelo menos quem deveria mandar, é o prefeito municipal. Então, eu fui argumentar hoje com o Ministério Público se é que vai ter alguma busca de responsabilização do ilustre senhor prefeito municipal. Porque eu estou perseguindo o prefeito? Não, não é por isso. É porque foi perseguido um funcionário brutalmente lá e a gente tem que entender as reais responsabilidades. E isso não sou só eu quem digo, está na própria defesa dos funcionários, que argumentaram que o prefeito teria responsabilidade, e também na sentença judicial, dizendo que chama a atenção o ilustríssimo senhor prefeito não ser demandado nessa ação. Então, eu tive essas duas conversas no Ministério Público na tarde de hoje. Amanhã eu tenho mais uma rodada de conversa para esgotar esse assunto, porque não pude terminar, mas trazer esse encaminhamento aqui para a Câmara de Vereadores, que eu reputo muito importante. Eu queria aproveitar e agradecer à Rádio Liberdade, em meu nome, evidentemente, daqueles que se sintam representados nesse instante por mim, para agradecer essa manifestação pelo Dia do Vereador, no último dia 1º de outubro. É uma data que, convenhamos, não é tão lembrada, talvez porque a profissão, ou melhor ainda, a política seja tão desacreditada e desgastante, as pessoas não costumam lembrar tanto. Mas eu queria agradecer imensamente esse carinho da Rádio Liberdade, porque todos os 10 que estão aqui sabem do que é a entrega, do que é a doação, do que é a força que nós fazemos diariamente para bem representar o povo de São Bento do Sul. Eu digo isso porque cada um à sua maneira, cada um com sua característica, bem representam o povo de São Bento do Sul. E dito isso, agradecendo, eu encaminho dizendo que cheguei agora no sábado, na madrugada desse evento, desse curso que eu estive em Bruxelas e na Bélgica. Não deixei de acompanhar nenhuma sessão da Câmara de Vereadores, as duas que eu perdi nesses dias. Vi que as sessões, em alguns aspectos, foram promissoras. Eu vi algumas promessas de alguns vereadores que, se forem cumpridas, vai ser interessante de ver, e se não forem cumpridas também serão, de modo geral, foram 2 sessões, todos sabem que promessas são essas, mas dizer que a política ela pode ser melhorada, e nesse grande curso em Madrid e Bruxelas eu pude ver isso. Como eu estive com 30 pessoas de outros diversos países, a gente consegue entender um pouco mais a realidade de cada país. E para que se tenha uma ideia, o regime nada democrático que vive ainda Cuba, o político que foi de Cuba para lá ficou 6 horas retido no aeroporto para ver se não tinha com ele nenhum material
reacionário contra o governo de Cuba. Muito embora Cuba esteja se abrindo, ainda é muito complicado. Ele ficou 6 horas detido no aeroporto de Havana para poder ver se ele não estava levando nenhum material contra o governo castrense, que seja assim. Então, eu só estou passando isso para dizer que, aos poucos, todo o resultado do que eu aprendi, do que eu vi e de que eu obtive nessa viagem possa ser compartilhado aqui na Câmara de Vereadores, não só com discursos, mas com práticas, com exercícios no dia a dia de parlamentar. Frisar também, mais uma vez, até porque eu ouvi um monte de bobagem numa rádio ali, dizendo que eu deveria pegar o dinheiro do curso e dar para assistência social. A Câmara de Vereadores não gastou 1 centavo com isso. O Democratas não gastou 1 centavo com isso. O governo brasileiro não gastou 1 centavo com isso. Todas, 100% das minhas despesas foram arcadas pelo governo espanhol, que tem um projeto social lá, nesse sentido de levar políticos jovens até 35 anos para esse tipo de curso. Então, a não ser que eu pedisse para o governo espanhol pegar o dinheiro e dar para... Eu acho que eles não iam deixar, vereador Márcio. Mas é porque eu ouvi, assim, às vezes a gente percebe por que a gente também tem que ser valorizado no dia do vereador, porque a gente tem que ouvir tanta bobagem, às vezes, por aí, que cansa. Você tem que deixar a sua família de lado por 2 semanas. A minha esposa grávida agora, meu filho pequeno, deixar o trabalho, ter descontado no salário que falta, que é evidente, tem que ser, para ter que ouvir besteira dizendo que o valor do curso poderia ser dado para assistência social. Não que seja besteira doar para assistência social. Aqui é o quê? Que eu peça para o primeiro-ministro da Espanha para dar o dinheiro, porque, sabe, vamos se informar. Hoje, a profissão de jornalista, às vezes, eu acredito que é uma das mais importantes e bonitas que tem. E aí o cidadão vai lá falar um monte de bobagem. Eu acho que vamos junto, não separado. Muito mais fácil. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Número 2. Vereador, líder do governo nessa Casa de Leis, vereador Fernando Malon. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos, vereador.